Imagine viver em um Japão cercado por castelos gigantes, samurais armados com katanas, vilas silenciosas, iluminadas apenas por lanternas e guerras constantes entre clãs rivais. Durante séculos, o Japão feudal foi um dos períodos mais fascinantes da história, marcado por honra, disciplina, tradições rígidas e uma sociedade extremamente hierárquica. Mas afinal, como era realmente viver naquela época? Neste vídeo, vamos explorar o cotidiano dos samurais, camponeses, comerciantes e mulheres do Japão feudal, além de curiosidades, hábitos e costumes que moldaram uma das culturas mais famosas do mundo. O Japão feudal era dividido em classes sociais muito rígidas. No topo estava o shogun, o verdadeiro líder militar do Japão. Embora o imperador existisse, o poder real muitas vezes estava nas mãos dos shoguns. Abaixo deles vinham os daimyos, grandes senhores feudais que controlavam territórios e exércitos. Os samurais serviam aos daimyos e seguiam um código de honra conhecido como Bushido, baseado em lealdade, coragem e disciplina. Na base da sociedade estavam os camponeses, artesãos e comerciantes. Curiosamente, os comerciantes eram vistos com desconfiança, mesmo ricos, porque lucravam sem produzir alimentos ou lutar. Os samurais eram muito mais do que guerreiros. Eles treinavam desde crianças em combate, estratégia e disciplina mental. Aprendiam arco e flecha, luta com espada e equitação. A katana era considerada a alma do samurai. Além da guerra, muitos estudavam poesia, caligrafia e filosofia. O Bushido exigia honra absoluta. Perder a honra podia significar cometer seppuku, um ritual de suicídio para restaurar a dignidade da família. Os samurais usavam armaduras feitas de placas metálicas e couro, projetadas para oferecer proteção e mobilidade. Os capacetes frequentemente possuíam símbolos assustadores para intimidar inimigos. As cidades japonesas eram movimentadas e cheias de contrastes. Mercados vendiam arroz, peixes, tecidos, chá, objetos artesanais. As ruas eram estreitas e iluminadas por lanternas. Casas comuns eram feitas de madeira e papel, o que tornava incêndios extremamente perigosos. Os castelos dos daímios dominavam a paisagem e eram protegidos por muralhas, fossos e guardas samurais. As pessoas removiam os sapatos antes de entrar em casa, um costume que continua até hoje no Japão. Banhos públicos também eram muito populares e funcionavam como locais de convivência social. A maioria da população era formada por camponeses. Eles trabalhavam longas horas cultivando arroz, considerado o alimento mais importante do Japão. A vida era difícil. Impostos pesados eram cobrados pelos senhores feudais. Muitos camponeses enfrentavam fome durante períodos de seca ou guerra. Mesmo assim, festivais locais eram momentos de alegria. As pessoas dançavam, tocavam tambores e participavam de cerimônias religiosas shintoístas, budistas. As crianças ajudavam os pais desde cedo no trabalho agrícola. As mulheres geralmente tinham funções domésticas, mas algumas também eram treinadas para lutar. Existiam as Onamusha, mulheres guerreiras pertencentes à classe samurai. Elas aprendiam a usar naginatas, armas de haste, muito eficazes em combate. As mulheres administravam casas, cuidavam da educação dos filhos e mantinham tradições familiares. Casamentos muitas vezes eram organizados por interesses políticos ou econômicos. Mesmo vivendo em uma sociedade rígida, muitas mulheres tiveram influência importante dentro dos clãs. O Japão feudal valorizava profundamente tradição e disciplina. A cerimônia do chá era vista como uma prática espiritual e artística. A caligrafia era considerada sinal de refinamento. O teatro no e o kabuki atraíam multidões. As pessoas acreditavam em espíritos e lendas sobrenaturais chamadas yokais. Máscaras demoníacas eram usadas em festivais e apresentações. Os japoneses também valorizavam jardins, silêncio e contemplação da natureza. Muitos templos eram construídos em locais montanhosos cercados por florestas. O Japão feudal foi marcado por guerras constantes entre clãs rivais.
Durante o período Sengoku, conhecido como Era dos Estados em Guerra, batalhas devastaram o país. Castelos eram cercados, aldeias destruídas e alianças mudavam rapidamente. Os samurais utilizavam espadas, lanças, arcos e posteriormente armas de fogo introduzidas pelos portugueses. As batalhas eram violentas e estratégicas. Bandeiras coloridas identificavam cada clã no campo de batalha. Mesmo após o fim da Era dos Samurais, o Japão feudal deixou marcas profundas na cultura japonesa. Muitos costumes sobreviveram até hoje: tirar os sapatos ao entrar em casa, respeito à hierarquia, disciplina e valorização da honra. Os samurais se tornaram símbolos mundiais de coragem e tradição. Filmes, animes e jogos continuam inspirados nessa época fascinante. O Japão feudal mistura beleza, violência, espiritualidade e disciplina como poucos períodos da história. Viver no Japão feudal significava seguir regras rígidas, enfrentar guerras constantes e respeitar tradições profundamente enraizadas. Era um mundo de castelos imponentes, samurais lendários e uma cultura que ainda influencia o Japão moderno. E talvez seja exatamente isso que torna essa era tão fascinante até hoje.